A igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estamos hoje aqui para estudarmos a palavra de Deus e com um tema muito interessante, muito lindo e que tem sido muito banalizado: o culto da igreja cristã, né? Tem como texto áureo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática é: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão a Deus. Vou colocar aqui porque o irmão me pediu para não ultrapassar o horário, né? Então, eu sou muito de falar demais, então vou colocar o cronômetro aqui na minha cara, aqui, senão eu esqueço. Eu gosto. Quando vai falar na palavra de Deus, eu falo muito, eu falo muito mesmo. Bom, eu não sei como é que é o procedimento, eu acompanhei 2 aulas aqui, mas eu já de longa data, isso vem de Madureira, eu sempre dei aula de escola dominical, de 45 anos de fé, né? Eu tenho, acho que, eu tenho quase 40 anos como professor de escola dominical. Já tive várias classes infantis, classes de adolescentes, me dou muito bem com essa fase juvenil. As pessoas acham que eu sou um pouco palhaço, mas é assim, eu consigo interagir com as crianças. Mas quando se fala da revista da escola dominical para jovens, adultos, principalmente adultos, eu sempre percebi que há uma importância de todo autor, de todo comentarista, quando ele coloca os textos de segunda a sábado. Normalmente, de segunda a sábado, as pessoas acabam, talvez nem conseguindo ter oportunidade de ler nas suas casas, né? Mas eu costumo observar que ele é um panorama, ele é uma preparação para o qual vai ser o assunto da aula, né, principal. Então, fazendo essa exposição, em segunda-feira, o autor colocou assim: a solenidade do acontecimento do culto. Ele baseou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer de pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Um texto que todos nós conhecemos, que para quem participa da ceia do Senhor, né? Mas ele tem muito mais importância, tá? A ceia é o assunto principal nesse texto, mas também tem a importância da preocupação do que é solene, do que é sublime, do que deve ser venerado, deve ser respeitado. Nós vimos, como eu falei no início, as pessoas se preocupam muito em fazer culto, se preocupam muito em reunir, pegam 1 hora, 1h30, né, pastor? Cantam, e a pessoa saiu, chegou e saiu do mesmo jeito como entrou. Ele só sabe umas letras novas de música, mas só isso, né? Não houve uma mudança comportamental, não houve um aconselhamento, não houve uma exortação, não houve nada que faça com que a pessoa mude. Então, a primeira preocupação do pastor José, esqueci o nome dele agora, esqueci o sobrenome, é que haja solenidade no culto, haja uma preocupação de ser algo solene, algo a ser respeitado. Da mesma forma como quando a gente entra num tribunal, quando a gente entra numa audição, né, a audiência, né? É solene, né? Respeitoso, há regras, há posicionamento, ninguém fala sem autorização do juiz. Não, inclusive há imposições, inclusive punitivas, se alguém não respeita, né? Então, da mesma forma, a igreja tem perdido isso, tem perdido essa preocupação de que nós estamos cultuando a Cristo. Ouve isso muito, né, pastor Paulo, assim, o culto dos jovens, o culto dos varões. Que culto é esse? Mudou agora, o culto não é mais para Cristo, o culto é para Cristo. Então, essa lição fala da preocupação de que o culto é para Cristo, né? Ou então aquela expressão que diz: o Jesus é o primeiro convidado. Eu acho que ninguém pode ser convidado se é o anfitrião, se é o senhor do local, se é o senhor da obra, ele é o soberano, ele é o senhor de todas as coisas. Não, Jesus é o primeiro convidado. Eu falo, convidado? Como é que o dono convida a si mesmo? Ele não se convida a si mesmo, né? São expressões que começaram a entrar nas igrejas, e eu escuto isso, e às vezes eu quando jogo, obrigado irmão, Deus abençoe. Às vezes os irmãos falam:
A irmã se lembrou bem, né? Depois que eu operei, eu bebo água que nem não sei o quê. Eu sou uma esponja. E esse vai ser o primeiro copo. Então, as pessoas se preocuparam tanto em agradar os seres humanos, esqueceram disso. E esta revista, o corpo de Cristo tem assim... Olha, se a pessoa que participou da escola dominical, vamos lá, 11ª aula, não sai mudado, então a pessoa está inerte, ela virou um zumbi, né? Porque ela não conseguiu ver como tem que mudar algumas coisas, como tem as importâncias. E hoje nós estamos falando sobre o culto tão banalizado, a sua importância. Na terça-feira, o autor colocou a sacralidade do acontecimento do culto, ou seja, é sagrado. Ele é sagrado, é algo inegociável. A santidade, que poderia ser usada uma palavra, a sacralidade do acontecimento do culto, né? Em Ezequiel 44, versículo 9, diz assim: assim diz o Senhor Jeová, nenhum estranho incircunciso de coração, incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Por que esse texto foi escrito naquela época? Todos que já estudaram a Bíblia e tiveram a oportunidade de aprender, sabem que essa palavra parece muito confusa, muito estranha, mas era uma exortação porque naquela época a respeito, a sacralidade, a santidade do culto tinha sido desprezado. É como se, por exemplo, o pastor Paulo Coelho, o pastor Levi, o pastor Yoshi fosse preguiçoso e falasse: não, eu não vou fazer não. Quem é que pode fazer o culto aqui? Eu nem cuido do culto, sabe? Eu não estou assim preocupado, porque foi exatamente isso que aconteceu. E, inclusive, pessoas que eram de outras culturas, de outras religiões, de outras mentalidades, pagãos, eram usados para fazer as atividades no templo, porque havia uma banalização. E Ezequiel vem com uma exortação pesada sobre isso, sobre a importância da sacralidade. Eu coloquei aqui: a sacralidade do culto fala lembrar que é um momento sagrado e único de comunhão com Deus e de edificação da igreja, que é o seu corpo. No livro de Ezequiel, o profeta recebe uma visão do templo restaurado e das regras para o funcionamento. Neste texto, Deus estabelece que nenhum estrangeiro incircunciso de coração e de carne entrará no seu santuário. Isso significa que somente aqueles que têm um compromisso sério com Deus e que obedecem aos seus mandamentos podem se aproximar dele à adoração. Havia um mito entre os crentes do passado, né? Nós não somos tão novos, né, mas eu nem lembro, que as pessoas, quando vinham para o púlpito, quando falavam para dar testemunho, as pessoas tremiam. Porque havia assim aquela mística, que é uma coisa mística, mas havia uma preocupação de que não se podia. Tinha cultos que o irmão fulano está lá, a irmã fulana está lá, esse tem visão profética, tem revelação, a pessoa nem ia no culto, com medo de que fosse revelado a sua falha, a sua conduta. Hoje as pessoas não se preocupam mais com isso. As pessoas acham que entram de qualquer jeito, saem de qualquer jeito. Tá? E nós aqui nessa Assembleia de Deus Russa, nós pensamos de uma forma diferente. Deus é santo, sempre foi santo, será santo eternamente. E nós, como seu povo, temos que nos aproximarmos da imagem dele, buscando, porque somos justificados. Se somos justificados, nós temos que servir ao Deus Santo, né? Aí, em quarta-feira, porque a gente tem que correr, porque senão eu falei que eu falo demais, fala celebrando a grandeza de Deus. Uma outra coisa que foi esquecida, né? É uma frase que soou há um tempo atrás, uns anos atrás: Deus tem a obrigação de fazer as coisas. Põe Deus na parede. E falavam isso na televisão, os programas de televisão, nos vídeos do YouTube, como se coloca um Deus todo-poderoso, que somente o olhar dele poderia me fazer virar cinzas, como que coloca um Deus desse contra a parede? Ou como é que exige de Deus alguma coisa, sendo que uma coisa que ele nem precisava ter dado para mim, para todos nós, ele já deu, que foi o sacrifício do seu Filho Jesus, para a redenção de nossa alma, né? Foi tomado como texto base os Salmos 48, verso 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o seu Santo Monte. Na quinta-feira, fala sobre que o culto deve trazer edificação, ou seja, se nós formos fazer um culto, todo aquele que entra, que seja apenas como participante, que não teve nenhuma, não louvou nada, não falou nada, não fez nada, mas ele orou em conjunto, ele louvou em conjunto. Se ele não conseguiu, a partir do momento que passou a porta da igreja, se posicionar de uma forma a estar com o seu coração e a sua mente desamarrada de coisas particulares,
ele não vai receber nada. Se ele não veio para entregar a Deus o seu íntimo, o seu ser, né, ele não consegue. Por isso que fala, o curso deve ser santificação. Nós não podemos sair, entrar no culto, sair do culto do mesmo jeito. A gente tem que sair, mesmo que a gente saia chorando, sabendo que a gente tem que corrigir, mas a gente tem que sair transformado. Né? Na sexta-feira diz, as Escrituras como base do verdadeiro culto cristão. Isso é uma coisa que nós, como pastores, vimos que sumiu. Tem muitas pessoas, eu estou usando um tablet, mas isso aqui é uma Bíblia. Tem muitas pessoas que não mais usam textos bíblicos. Eu já ouvi, não vou dizer aonde, cultos que eu pude participar, fui convidado para pregar, que as citações foram de filósofos, sabe? Foram de Karl Marx, sabe? Coisa muito linda, né? Numa igreja teoricamente evangélica. E eu fiquei pensando, onde eu estou? Estou numa reunião do sindicato, onde eu estou, né? E aí depois convidou o pastor hoje, veio aqui pregar, tinha 15 minutos para falar. Eu citava o projeto de Deus, da salvação, então 36, pronto, acabou. Né? Que não tem espaço, não deve espaço. Então, as Escrituras é a base do culto, é a base fundamental do culto. Né? Sábado, a última referência que fez para estudar, em plano de fundo, diz: louvando a Deus de maneira sincera e de todo o coração. Efésios 5, 18 a 20. Aí ele diz assim, eu gosto dessa parte, do versículo 20. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus Pai, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Tudo. Nossa vida, quando nós oramos aqui hoje, nós falamos, nosso culto, Senhor, começa com a minha vida, me entrega, estou aqui, te dou tudo que eu tenho. Faça de mim o que o Senhor quiser, né? Eu coloquei aqui, ó. No culto, nós temos que louvar a Deus com nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, atitudes, porque elas nos traem, né? Eu tomei uma fechada agora por vir para cá, né? E eu não lembrei da mãe do motorista não, né? Eu e minha esposa tomou um susto do caminhão, fechou a gente. A gente falou, ô misericórdia, Senhor da glória. A gente não lembra da mãe da pessoa. Não pode. Porque a gente está vindo para o culto, a gente está preparado. A gente não está no culto aí para depois que passamos pela porta pelo portão da igreja. Não, a gente já vem preparado, a gente já vem entregando, já vem. Aliás, o nosso dia, eu sempre digo, mesmo dormindo, nós cultuamos a Deus. Sim. Porque se os nossos pensamentos não são invadidos por Satanás com pensamentos incorretos, então nós dormimos segundo a vontade de Deus e o projeto de Deus na nossa vida. Tá? Se o crente, não, irmã, tem uns pensamentos confusos, então precisa santificar sua mente, tá? Precisa consagrar sua mente para que possa ter um sono de paz. Né? Imagina, né? O Senhor afofa nosso travesseiro, dá um sono tranquilo. Aí a gente acorda já agradecendo a Deus por tudo. Mas, pastor, e o carnê que tem que pagar? Não importa, Deus vai prover. A conta que tem que pagar? Não importa. A despesa está vazia? Não importa, Deus vai prover. Porque eu não vejo um justo. A Bíblia diz bem claro que não existe um justo que se padece nessa terra. Não tem. Tá? E o socorro pode vir de longe, né? Como já aconteceu comigo. Aconteceu muitas vezes comigo, de vir de longe. Eu, inclusive, quando trabalhava como pastor itinerante, eu não tinha salário, não estava trabalhando, vivia de ofertas, né? E às vezes os irmãos esqueciam da oferta. E aí eu estava lá, estava numa cidade e não tinha como voltar. E eu ia agora, né? Não tinha dinheiro da passagem. Né? Aí de repente apareceu o irmão lá, vinha, assim, que eu ia almoçar na minha casa, assim, que aí juntavam, conversavam, pô, a gente que dá uma oferta. E Deus é tão maravilhoso que Ele não faz para nos envaidecer, não. Ele dá o valor da passagem. Tá? Nem para uma Coca-Cola, não. Tá? É o valor da passagem. O valor da passagem. Né? Quando eu sofri um acidente, quando eu fui fazer uma evangelização, eram 4.500 para arrumar esse carro que eu tenho, depois foi para 3.600, depois foi para 2.500, eu lembro desse, não me lembro. Aí depois foi para R$900. E eu falei, não tenho R$900. Aí cheguei e eu ia falar para o funileiro para fazer parcelado, 3 vezes. Né? E cheguei para minha esposa e falei assim, olha, a gente vai ter que separar uns R$900 aí, no cartão de crédito, eu já passei lá. Estou lá, depois o celular fica lá, plim, entrou dinheiro, plim, entrou dinheiro. Entrou R$900. Mas por que Deus não mandou 901, nem 999? Porque Deus é o dono da obra, Ele faz o que Ele quer, para dizer, eu estou vendo. Você estava lá fazendo um culto em minha honra, em meu nome, em meu louvor, fazendo um apelo para as pessoas voltarem para Jesus, porque tinham 4 pessoas, né? Que estavam fora da igreja.
E Satanás foi lá e usou a artimanha para destruir o carro, mas de 4.500 foi para 3.600, depois foi para 2.500, foi para 900 e ainda depois não foi para nada, você não vai pagar nada, porque é o conceito que o carro é meu. Né? Então vamos para a discussão de hoje, né? Leitura bíblica clássica, nós já 5, 15 e 21. Tá? Nós já lemos uma parte, né? Aí, aqui, eu gostaria de frisar 3 coisas que estão na revista do professor. Diz assim: identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. Está no item 2 da apresentação da lição. E terceiro, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Eu vejo muita relutância, pastor Paulo, pastor Levi, de algumas pessoas que têm a revista da CPAD e falam: por que toda hora fala pentecostal? Bom, se é Casa Purificadora da Assembleia de Deus, nós somos pentecostal. A gente vai falar o quê? Da Igreja Reformada? Não temos nada contra a Igreja Reformada, nós somos pentecostais. Tá? E nós cremos no poder pentecostal, né? Então vamos lá. Então, o primeiro tópico. Temos como palavra-chave culto. Então tá, a natureza do culto. O culto como serviço a Deus. Eu frisei no texto do autor essa seguinte parte. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus, Deuteronômio 6,13. Em primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano, com a forma como se cultua. Então, nós já falamos sobre isso. Como se nós temos duas importâncias a ser analisadas aí. Né? Como se cultua, tá? E a forma como esse culto é feito. Quer dizer, como eu entrego, como eu aparento. Por que muitas vezes uma pessoa, o senhor já passou por isso, o senhor já passou por isso com o pastor também, uma pessoa que está num pensamento, num propósito incorreto, ele consegue fazer com que o culto pareça estar amarrado, não é? A gente está orando, está ali, isso aqui, as coisas não acontecem, de repente o Senhor revela e fala: não, vamos orar. Vamos orar. E aí a gente ora, a gente quebra aquela barreira, a pessoa muitas vezes está em pecado, a pessoa confessa seu pecado, se reconcilia, vem à frente, porque existem muitos tipos de pensamentos dentro da igreja, e as pessoas acham que pode entrar de qualquer jeito. Como eu falei, a igreja do passado assustava, eu prefiro que volte a parte dessa igreja do passado, que as pessoas passam na porta da igreja, o interior tem muito disso, né? As pessoas atravessam. As pessoas que estão assim, com um pezinho lá fora, mesmo que não sejam crentes, eles atravessam e vão para o outro lado da rua porque eles têm um medo que a igreja dos crentes, sabe, sai fogo. E é assim, e nós temos que voltar a ver isso. Nós temos que voltar a ver. Eu vejo muito isso no Nordeste. As pessoas estão falando: chegou o crente, o cara corre. Brincando, né? Eu não sou capeta. Chegou o crente, não, porque eu estou errado, minha vida está errada. Eu falei: calma, o que acontece? Deixa eu orar com você. Não, eu nem mereço. Não. Aí depois, quando você ora, eles acham que a gente é santo católico, né? Fica beijando a mão. Aí a minha esposa, muitas vezes, eu vi e falou assim: fica beijando sua mão. Mas ele acha que quando os espíritos do mal saem da pessoa, a pessoa se sente feliz. Né? Aí é uma questão de explicar, aconselhar, orientar, que não é dessa forma. Tal. Então, é dessa forma que acontece. Então, o culto começa comigo. Então, vamos repetir. O culto começa o meu jeito de entregar ao Senhor. E também do jeito que eu cultuo. Não adianta ter o culto mais formal, mais organizado que seja. Se nós viermos para a igreja sem propósito de adorar a Deus e vivemos uma semana, por exemplo, essa semana não é culto, é terça-feira, não dá para falar que é porque não é domingo, mas de segunda a terça-feira, nós não nos preocupamos, nós não nos preparamos, fizemos, lembramos da mãe do motorista lá, quando deu aquela fechada em cima do meu carro, eu não vou vir, eu não vou conseguir, eu não conseguiria subir aqui, pastor Paulo, e falar assim, porque, pastor Yoshi, então é condições pessoais? Não é virtude do Espírito Santo. Se eu desprezo o Espírito Santo na minha vida, Deus não consegue atuar. Então ele não recebe, ele não se agracia. A sua presença não é manifestada porque ele não se encontra espaço na minha vida e não vai encontrar espaço na vida do pastor Paulo e falar: não, hoje o pastor hoje precisa de oração, vamos orar por ele, porque o negocinho está bravo. Ele mandou o motorista aqui para aquele lugar que não devia, né? Deus revela. E ele não revela para humilhar, ele revela para consertar por amor. Porque ele ama aquele que falha, tá? Para que o redime, para poder voltar à sua obra, né? Toda vez que nós falamos, isso é o que eu escrevi, ou pensamos sobre serviço, fazemos conexão com algo que fazemos para alguém. O culto não é para alguém, é para Deus.
Então, se eu faço uma entrega, é um serviço, então que seja para Deus, né? Vamos lá. Meu irmão fala assim, pastor, olha, cuidado com o horário. Então tá bom. O culto deve ser solene. Subtópico 2. Por solene, o autor escreveu, nos referimos no que diz respeito a algo majestoso. Quer dizer, é majestoso, eu coloquei algo majestoso. Isso indica que tanto o conteúdo como a maneira de se cultar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. E lá embaixo ele escreve: nesse texto temos os termos gregos traduzidos como decentemente e decorosamente e traduzidos como ordem. Ou seja, a ordenança de Deus, ela não pode ser negada. A ordenança de Deus, ela não pode ser ignorada. Quando Deus dá uma ordem para nós, ela tem que ser seguida à risca, né? Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Quantos de nós já não nos entristecemos quando tiver alguns cultos, né? Eu quase não assisto, eu quase não vejo YouTube. Minha esposa gosta de ficar no YouTube porque ela gosta de ver receita, gosta de ver um negócio. Mas, às vezes eu pego assim no YouTube, tem uns cultos assim que, sabe, as pessoas, o cara sobe na coluna, eu não sei o quê. Tentar a missão pica-pau, professor. Pica-pau, sabe? A unção Homem-Aranha, o cara escala o negócio, sabe? Ou então o cara sai empurrando todo mundo, outro enche a boca e cospe na pessoa, porque diz que ele está lavando a pessoa com a saliva dele, sabe? Essa banalização tem sido um motivo de deboche para nós, como evangélicos. Mas eu não me preocupo com isso, porque o soberano Deus e dono da obra é Deus. Ele não deu procuração para o Yoshi para ficar criticando e levantando como eu diz a expressão, levantando a lebre a detalhe desse assunto. Quanto menos a gente comenta disso, melhor fica, né? Eu vejo pessoas que discutem isso, por ver na internet, e tumultuam muito mais, e torna a coisa muito escandalosa. Pastor, hoje o que o senhor acha sobre isso? Eu não acho nada. Vamos falar sobre salvação, vamos falar sobre céu. Quer falar sobre céu? Vamos falar sobre os planos de Deus? Isso é muito complicado. O livro de Apocalipse é um livro que dá medo. Dá medo para quem não está esperando a volta de Jesus, né? Vamos lá. Subtópico 3. O culto é santo. Eu estou olhando aqui, só tem 23 minutos. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. A igreja concorda? Concorda? Amém? Sim. Então podemos, eu gosto de fazer umas ênfases de vez em quando. Então vamos lá. Vamos dizer todo mundo um amém bem forte. O culto tem que ser feito de forma a ser santo. Amém? Amém. Então, assim, lá para baixo o autor escreveu: assim o limite entre o santo e o profano deve ser mantido. E eu colocaria até um complemento nisso. Deve ser mantido distante. Deve ter assim como fosse um oceano que separasse entre o santo e o profano, né? Nós sentimos assim, agraciados de saber que Deus está nos recebendo aqui, nesse espaço, onde nós estamos numa terça-feira à noite, quando podemos estar jantando, podemos estar assim com nossos pijaminhas, com nossas roupas confortáveis, e nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus e saber que nesse subtópico 3 que o culto é santo, né? Vamos lá. Tópico 2, o propósito do culto. Primeiro subtópico, glorificar a Deus. Essa é a parte mais linda aqui. Glorificar a Deus. Tá vendo? Estou acabando. Depois já pego mais, pastor. Estou dando para mais aqui. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O autor escreveu: o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é, pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Sim. Todo mundo sabe que a diferença entre cristocêntrico e antropocêntrico. Sim. Cristocêntrico é para ele, antropocêntrico é para nós, né? Agora, uma coisa é certa. Eu já falei agora há pouco, e o pastor Paulo Correia, o pastor Livre concorda comigo. A nossa vida é um culto. O nosso viver é um culto. O nosso agir é um culto. A nossa casa, não importa, na minha casa só eu e minha esposa. Mas se fosse eu e minha esposa, os meus filhos, os meus netos, teria que ter o senhorio de Cristo na minha casa.
Eu acho muito triste quando eu vou na casa dos irmãos, que pastor veio visitar aqui, que minha casa está uma complicação. Eu vou lá, já começa porque você já ouve um funk quando está chegando na porta da casa do irmão. Fala, nossa, ou montar um pagode, um quebra-quebra lá. Eu falo, ô Senhor, vai me dando graça que o negócio está complicado, né? Já começa a perder a santidade. O culto, como é que a pessoa vai conseguir cultuar a Deus se não consegue se isolar desse ambiente? Dá para se isolar. Não precisa somente esvaziar os elementos naturais, porque a nossa maior barreira é que nem no trabalho, é que nem na faculdade, a jovem que está ali, né? Você está cercado de pessoas que não são crentes. Você tem que se isolar. Ah, pastor, se a gente não estiver num local silencioso, parecendo um mosteiro, não, você pode estar numa fábrica barulhenta, num povo que só fala palavrão, você quer, mas se você se coloca num posicionamento e permite que o Espírito Santo domine a sua vida é um culto, e você passa a incomodar os outros, porque você fala assim, o que acontece? A gente está mal barulheira, ele está ali, então, tem um negócio estranho nele, alguns falam que esse sujeito tem um brilho, ele tem realmente um brilho, ele tem um brilho da glória de Deus, Deus está dizendo, não, ele é meu e ele não se contamina. Ele se consagrou para mim, ele não se contamina. E tem aquela redoma que o ímpio vê. O que interessante é isso, o ímpio vê isso. O ímpio vê quando o crente é diferente. Né? As pessoas passam assim, aí você está passando, a gente não existe, outros termos tudo diferente, mas vamos supor que fosse um normal, você passa assim, fica olhando assim. Aí você vê que as pessoas estão olhando. Não é porque, a minha esposa fala, é porque você é japonês. Não é porque eu sou japonês, não. É porque a glória de Cristo, porque ele não está olhando só para mim, está olhando para ela também. Então a glória de Cristo tem que brilhar. Tem que brilhar. Tá? E essa pessoa fica assim, por que tem aquele negócio? Aquela pessoa é diferente, né? Tem uma coisa, é Cristo, não é Yoshi, não é Zilda, é Cristo, né? Então isso é glorificar Deus com o nosso culto. O culto também é a nossa vida. Quando não se cultua a Deus, é o que nós temos visto muito ultimamente, né? Nós temos visto, aqui o autor colocou, de fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntarem no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, no início do 1 Coríntios capítulo 11, né? Olha que irônico, quem já estudou a Bíblia sabe, Corinto era uma cidade próspera, rica, poderosa, e é uma igreja que, teoricamente, no raciocínio humano, era para ser uma igreja próspera e poderosa espiritualmente. Certo? Mas lá tinha de tudo. Tinha irmãos que se estapeavam, tinha irmãos que xingavam, tinha irmãos que traíam negócio, tinha gente que se metia com a família dos outros, que vivia com relacionamento. Tá? E era uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja poderosa. Tá? Por quê? O adversário, ele não ataca, como diz aquela, como é que é a expressão que diz no povo aí fora? Que não se taca pedra numa árvore que não dá fruto. Quanto mais alguém é atacado, mais a gente está querendo fazer a vontade de Deus. Todo mundo, se nós olharmos aqui, se nós olharmos o dia de hoje, eu não estou falando profético, eu estou dizendo que pode ter acontecido. A adversidade cercou para que nós não estivéssemos aqui hoje. O pastor Paulo veio, o pastor Levi veio, porque tem seus compromissos ministeriais, mas poderia ter havido contratempos, inclusive com o nosso próprio corpo, com a nossa própria questão biológica, com a nossa própria saúde, porque isso também é interferido. Satanás nos bloqueia de tal forma. Eu acordei com uma dor de cabeça, que eu achei que eu estava tendo um ensino na minha cabeça. E ainda tem um vizinho que está numa obra que está há uns 6 meses. Eu não sei o que está furando daquela casa aqui. É uma casa pequena. A britadeira, sabe? Acordei às 6 da manhã, 6h13. A minha cabeça. E eu tomei remédio. Orei e tomei remédio. Ah, pastor, o senhor não tem fé, podia ter só orado. Mas eu tomei remédio, tomei dor de cabeça. E está equilibrado. Tá? Eu estou assim sentindo calor com o meu terno, vou até abrir o botãozinho aqui. Pode tirar o terno se quiser. Posso tirar? Pode, lógico. É que eu sou do Belém, né? Eu sei como é que é, mas aqui o senhor está na igreja russa. Mas, quando a gente vê essa forma de conduta, a gente sabe que tem. Eu falei, tenho hoje, eu me deram uma oportunidade, eu vou lá partilhar de uma coisa que eu amo, escola dominical. Pastor Paulo, se é uma coisa que eu amo, é a escola dominical. Sabe? Se eu tinha saído na hora, eu falei, eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, trabalho com tudo. E eu me ajusto no padrão deles, falo do jeito deles, eu brinco do jeito deles, eu sento no chão se for preciso. É para fazer com que o Evangelho alcance essas pessoas, para as pessoas entenderem o que é servir a Jesus. Tá? As pessoas falam assim, pastor, eu hoje não leio a Bíblia porque é muito complicado. Eu falei, então me mostra que você não entende, que vamos entender. Vamos eliminar a primeira dúvida, depois você vem de novo, a gente elimina a segunda, não é?
É a nossa função. Para isso que Deus nos chamou para o ministério, né? Então aqui colocou aqui, ó, infelizmente há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com culto, mas de fato não são. Pares de reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na essência. Não buscam glorificar a Deus. Por que? As pessoas perguntam. Eu sou da Igreja da Fé, me converti na Igreja da Fé. O meu pastor, o pastor que estava lá, ele foi transferido para Hortolândia para cuidar de uma igreja que está fechada há mais de 5 anos por causa de problemas espirituais. E eu ia com frequência lá. Hoje, comentando com minha esposa, falei, a irmã Simone lá, falou, pastor, quando o senhor vem aqui, eu sei que a irmã Rosa, que é uma amiga minha, uma missionária, faleceu, que foi minha mãe espiritual, né, que me aconselhou tudo, me protegeu, faleceu, eu sei que a minha sogra faleceu, eu sei que o pastor Adriano, que era seu amigo, foi embora, mas não esqueça da gente. Eu falei, não esqueça. Do lado, eu não vou falar o nome da igreja, a igreja aqui, na rua de cima, foi aberto uma igreja de uma visão mais neoliberal. O povo saiu daqui e foi para lá. E de lá foi para o mundo. Consequência natural. Se você não come, se você não se alimenta, mas então o senhor está defendendo a Assembleia de Deus russa, o senhor está defendendo a Assembleia de Deus do Belém, eu estou defendendo a palavra. Onde houver a palavra tem vida. Amém. Onde tem palavra tem transformação, onde tem palavra tem cura, onde tem palavra tem mudança de comportamento, onde tem palavra o pecado é repelido, onde tem palavra não há distorções, não é pecado, é desvio de conduta, não é desvio de pecado, é pecado, né? Mas enfim, vamos lá que meu tempo está acabando, estou com 15 minutos só. Sobre o tópico 3. O projeto do culto é para que nós possamos, de Deus, é que nós possamos ser edificados, para que Deus edificar a igreja. Um dos propósitos principais do autor escreveu do culto é trazer a edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego, oikodomel, que diz, falando em igreja seria ikovomel, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, assim está escrito, que deve ser lido como ikovomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. Lá para baixo ele escreve. Ele é usado muitas vezes no contexto de culto. O fato mais claro que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja, pois está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Esse capítulo, o apóstolo Paulo disciplina os usos dos dons da igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Não aceito, pastor Paulo, pastor Levi, que uma igreja que não tenha a palavra de Deus como primazia, possa dizer que lá tem revelação. Porque o senhor falou agora, o que é? A unção do quê? Do pica-pau? É do pica-pau. A unção do pica-pau e as outras unções. Não aceito. Pode para as pessoas falarem o que for. Não existe. Deus não negocia sua santidade com o profano, não negocia sua santidade com uma coisa que é humana, que é um ego. Eu não posso sair, porque eu tenho visto, pastores, irmãos, eu tenho estado em igrejas, onde o irmão revela uma coisa, eu estou aqui quietinho no meu canto, eu fui convidado para prestigiar o trabalho, não era nem pregador, não, calma lá. Aí o irmão começa a revelar umas coisas assim, o Espírito Santo não me deixa a igreja enganada. Aí ele fala para mim, isso está errado. Aí a gente louco. Aí eu cheguei, não conhecia a pessoa e falei, eu quero falar contigo. Tudo bem. Aí nos afastamos. O senhor chegou para aquele casal e disse isso. O senhor disse que aquela esposa do rapaz, ela está em adultério. Como que o senhor fala que Deus está no negócio dela, sendo que ela está traindo o marido e abrindo uma firma com o chefe dela? O senhor diz, conserta hoje ou eu cobro de ti. Pastor, Deus não me mostrou isso. Eu falei, então tá bom. A vida desse homem, Desceu ladeira. Aí um dia ele me procurou e falou, lembra daquilo que você me falou? Eu falei, eu lembro. Eu fui atrás da pessoa. O casamento se desfez, ela não está com o chefe, não está com o marido, o lado está desfeito e os 3 fora da igreja. O chefe era da igreja, a mulher era da igreja, o marido era da igreja. Deus conseguiu tentar poupar, mas Satanás foi e fez o que faz para as igrejas. Esvazia porque as pessoas fazem isso. Então, quando começa com muita revelação, a gente olha o ambiente que a pessoa está, os circunstâncias que está. E a gente começa a pedir graças a Deus, porque Deus
poderia usar uma criança para dizer, isso é falso. Tá? Nós temos um íntimo aqui, o pastor Levi, o pastor Paulo, de uma coisa que aconteceu, que quando me falaram, foi uma revelação de Deus, nós conversamos no churrasco. Eu falei, Deus. Hoje, nós vimos o fruto do que não era de Deus há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Né? Porque quando o Espírito Santo nos alerta, a gente sabe que aquilo ali pode não acontecer na hora, né, pastor? Mas a gente vai ver, porque o Espírito Santo não nos engana. A gente pode chamar de retrógrado, você você é do contra. E hoje, o pastor Paulo e o pastor Levi sabem muito bem do que eu estou falando, hoje nós sabemos que Deus provou a sua verdade. É lógico que tem as sequelas, né? Toda chaga tem sequela. Toda doença tem sequela. Uma unha encravada, né, irmã, que a gente não cuida, tem sequela. A gente depois não consegue nem caminhar, não consegue nem colocar um sapato, nem uma sandália. A gente, o homem, tem que colocar sapato. As irmãs podem colocar sandália, né? Que ele também, esposa também, né? Até ele tem desconfortável, a gente tem que colocar sapato. O sapato aperta, machuca. Mas acontece que na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não elimina o mal no início, ele contamina de tal forma. E o pior é que a sequela do corpo humano, que contamina outro membro, por exemplo, uma unha encravada, infecciona do lado, da mesma forma a igreja, quando tem alguém doente, infeccionado, ele infecciona também quem está do lado. Né? Como esse exemplo que eu contei. A igreja, as pessoas saíram da igreja da fé, posso falar o nome, que é uma igreja amiga minha, foram para uma outra igreja, e as pessoas que saíram nem estão mais na igreja. Não estão mais na igreja. Foram embora. Vamos lá para o terceiro tópico, a liturgia do culto. O movimento pentecostal, primeiro, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado o seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Mais para baixo o autor escreve, esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar o lugar da primazia na dinâmica da liturgia do culto. Os irmãos concordam? Amém. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, faz da exposição das Escrituras a base de seu ministério. E no final está escrito assim, encontrando esse mesmo apóstolo, juntamente com seus companheiros Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus, da mesma forma o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras. O que acontece aqui é que muitas das vezes nós já percebemos que a liturgia do culto hoje, eu comecei brincando, né? Canta. Eu não estou aqui contra cantar, não. Tudo bem que tem umas músicas aí que eu fico assim até preocupado. Esses dias aí me mandaram uma música, pastor, a gente quer usar uma igreja, né? A gente vai fazer um evento para as irmãs, e aí a irmã, como é que é? Eu não vou falar, mas fala aqui. Fica de pé, porque sua coroa vai cair, e não sei o quê. Eu fiquei assim. Mano, isso não é indo de louvor a Deus. Está falando da verdade minha, quer dizer que estou sempre ficando numa posição, a minha coroa cai. Primeiro lugar, que a gente não tem coroa, a coroa não vai ser dada agora. Né? Segundo, que o único que é coroado é o Senhor Jesus. Né? E terceiro, a gente não canta para nós, como antropocentrismo, a gente não é para nós, é para Deus, é Cristo cêntrico, é para louvar, para falar da sua santidade. Né? E aí ela falou, não, porque foi a líder que escolheu, eu vou falar isso para ela. Eu falei, pode falar. Aí a líder não gostou, aí o pastor viu, da igreja dela, viu e falou, quem mandou esse comentário aqui? Quem tinha esse e-mail aqui? Aí o pastor Yoshi, pode tirar esse e-mail. Nem viu qual foi, não pode tirar esse e-mail. Porque eu sou muito chato, tá? E teve um trabalho na igreja esses dias aí, o pastor Edilson falou assim, irmã, fulana, o pastor Yoshi está o nome dele aqui embaixo? Porque ele fez a revisão, pode fazer. Não vou nem ler essas páginas aqui. Porque a gente é criterioso, porque é para Deus. A gente vai fazer para Deus, sabe? E o nome de Deus é glorificado, sabe? A gente tem que se preocupar com isso. Não estou de acordo com a mente jovem, não a mente sua de crente, mas a mente como ser humano, dos jovens, mas eu estou de acordo com a mente jovem do servo e da serva de Deus. Tá? Porque a nossa mente é única. Tá? Vamos lá. Subtópico 2, a adoração entusiástica. Isso aqui entra nós, né, pastor Paulo? A gente é assim, né? Nossa! Nós somos daquela época que a liberdade do Espírito Santo, né, nos permitia, sabe, chorar, glorificar, sabe? Não fazer essas corre-corre que fazem hoje, corre pela igreja, saltita, faz serpenteia no chão, como se fosse uma cobra, né? Fica pulando que nem canguru. Não é isso, mas sabe, de você se derramar, sabe? Chorar, né?
Então, a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Tá? A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego salmo, que é uma referência ao inário, porque todo mundo sabe que salmos era para cantar, né? São poemas para fazer canto, né? Que eram usados no templo. E é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo ao Salmo de Davi. Não há dúvida de que a adoração da igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo que reuniam para adorar. Aqueles cultos de oração que nós tínhamos no passado, tal para ser ouvido na avenida, para ser ouvido na rua, né? Era assim. E não eram gritos, era um fervor e a presença do Espírito Santo, batismo. Você lembra? Eu estou puxando para o saudosismo. Raquel, pastor Levi, sabe? Lembra? Batismo com o Espírito Santo. A gente fica com aquela invejinha, inveja não existe, mas aquela invejinha de que quando a pessoa aceitava Jesus, eu aceitei Jesus, e eu vi as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e falava, eita, tem uma coisa errada comigo, o que falta? Mas o meu foi entusiástico, tá? O meu foi aquele que não está aqui, o meu foi bombástico, né? Congresso dos Jovens, coral e a orquestra, coral de um lado, a orquestra, Assembleia de Deus de Madureira, no campo de Jabaquara. No primeiro acorde que o maestro fez assim, que os instrumentos bateram os metais, o Espírito Santo me pegou. 2 louvores, Raquel. 2 louvores, o coral cantou, a orquestra tocou, e eu fiquei falando em língua do... E eu não conseguia, as pessoas pegavam e falavam, chega. E é assim tem que ser. E essa renovação do batismo com o Espírito Santo tem que acontecer. Tem pessoas que foram batizar com o Espírito Santo, quando foi a última vez que falou em línguas? É exato, Marquinhos. Então assim, aquele cri-cri do grilo, né? Não gostei não, pastor. Só está falando para a igreja pentecostal. Mas isso é para tudo. Presença do Espírito Santo. Então eu vou mudar, já que está gravando, para a igreja reformada. Quando foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito de Deus? Aquela alegria, aquela graça, aquela presença, sabe? Não é emoção, mas como é que eu posso dizer? Como se você estivesse tomando um banho, assim, dentro de um bálsamo que te tira dor, tira tristeza, tira angústia. Isso também isso não é só pentecostal, a igreja reformada também sente isso. Então, isso é para a igreja reformada também, porque se não gravar, eu estou falando. Isso é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. É Deus visitando de forma, respondendo ao nosso fervor entusiasta, né? Eu coloquei aqui, no cultos de hoje, atuais, entre parênteses, há uma confusão interpretativa em diversos lugares que confundem, é o que eu citei agora. A adoração entusiástica com um entorpecimento moldado com shows. Correm, gritam, saltitam, batem a cabeça na parede, que o pastor Valinho falou, o som do pica-pau, né? Fazem coisas, rastejam pelo chão, né? Tudo isso é movimento do Espírito Santo. Né? E aquele negócio de ficar orando pelas pessoas, qualquer pessoa sai orando, o outro empurrando. Eu nunca vi um som de Deus fazer assim, você chega na cabeça da pessoa e... Não acho que a pessoa cai no espírito, cai no espírito, a pessoa cai desmaiada. Todo mundo que conhece medicina, um pouquinho de medicina, sabe que o nosso cérebro está envolto em líquidos. Ele está assim, suspenso. Por isso que quando a gente bate a cabeça, a gente não consegue se concentrar. Tonto, exatamente. Visão turva. Imagina um irmão chegar e falar, recebe em nome de Jesus. Ele recebe sim, uma dor de cabeça e um desmaio. Está uma aberração tão grande na internet, até correndo aí nas internets, um camarada num culto, dizendo que Deus ia dar útero para os irmãos. Aquele que não tivesse, Deus ia dar. Quer dizer que vai, altera o que Deus fez lá no Jardim do Éden, né? Tirou a costela de Adão para fazer a Eva e agora ele está revertendo o processo de Deus. Eu nem falar porque está gravado, você nem fazer uma brincadeira aqui que me achou foda. Não. É por isso que eu fiz o comentário da minha reformada, porque senão meus irmãos... Eu tenho amigos da igreja presbiteriana batista, né? E a gente vive numa harmonia e quando eu vou para a igreja eu não ataco, não fico falando não, porque respeito. Porque se eles falam sobre a salvação em Cristo Jesus, então é o que importa. Mas eu não vou alterar minha visão pentecostal. Eu sou da igreja pentecostal, sou 45 anos da igreja pentecostal e não vou mudar. Né? Subtópico 3, que é o último, o lugar da adoração no culto pentecostal. Agora é nosso, né? O grande teólogo pentecostal, William da Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais
pentecostais foram conhecidas no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz, exercitar os dons espirituais durante o culto. O pastor, o teórico pentecostal William Menzies, eu pesquisei sobre ele. Ele é um pastor norte-americano, é um teólogo, missionário e educador da Assembleia dos Estados Unidos e um dos maiores nomes da teologia pentecostal. Né? Ele acredita que o poder pentecostal, numa frase ele diz que o poder pentecostal é a válvula de escape para suprimir a ausência que o pecado tem em si. Uma frase muito bonita. Né? O poder pentecostal. Porque eu acredito no poder pentecostal, tá? Independente da crença da igreja romana, que é capaz de curar aquelas coisas, mas o poder pentecostal foi dado como promessa. Eu não consigo entender que Jesus invalida uma promessa dele. Eu não posso invalidar. Mas, eu já passei meu tempo. Então, eu creio que Deus tem todo um projeto para a nossa vida, para que nós possamos fazer o culto. Eu gostaria somente de concluir aqui, lendo a conclusão. Nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a Ele tem que ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. A igreja concorda? Amém. Alguém quer dizer alguma coisa? Tem uma dúvida? Tem uma discordância? Então eu coloquei aqui só uma última frase aqui. O ser humano é um ser completo. Dentro do seu aspecto existe um âmbito moral, intelectual e o mais importante espiritual. Se não concordarem com esse escrito, foi o que eu escrevi. Esse lado espiritual sente que precisa de algo maior na sua existência e não é fruto do acaso, pois ele sente que existe um ser superior, o Criador de todas as coisas. Quando o ser humano conhece a palavra de Deus e tem contato com o projeto de salvação que Deus propôs ao mundo através do sacrifício do seu próprio Filho, ele consegue ter contato com esse ser superior. E esse ser superior passa a ser dono dele e passa a inspirar a ele o que é que ele quer de volta, que é a adoração. Para poder adorar a Deus em espírito e verdade, é necessário ter clara ideia do que é isso. E para fazer isso pode ser feito num ambiente familiar, particular, público, como aqui no culto que nós estamos fazendo. Mas se tratando do culto da igreja, ele deve ser realizado com o devido espírito de forma correta. Afinal, o culto é uma demonstração de gratidão unicamente a Deus, em forma de louvor e adoração. E também recebe imediatamente uma resposta de um Deus que sempre cuida de nós com a sua presença. Amém. Podemos concluir então Amém. que o culto é uma forma, é um ato que nós fazemos, onde nós entregamos para Deus unicamente o que nós temos, com todas as nossas imperfeições. E Deus cuida com a sua soberana graça. É verdade. Amém? Glória a Amém. Deus.